Gênesis 45, versículo 7, versículo 8. Noite do pijama, olha que legal, é isso mesmo. Amém? Gênesis 45, versículo 7 diz assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Amém? Então, assim, eu quero compartilhar com vocês, de uma forma assim, bem simples, bem rápida, um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo nesses dias. E quantos aqui conhecem a história de José? Deixa eu ver aqui. Poucas pessoas não conhecem, mas eu vou fazer um resumão. José é filho de Jacó, tá? Ele era filho de Raquel, de Raquel, a mulher que Jacó amava, né? Ele tinha duas mulheres, Lia, correto? A irmã Lia, tá afiada, né? E Rebeca. Não, Raquel, Rebeca é filha de Isaac, a Rebeca, eu tô com Rebeca na cabeça. Sim, e Raquel. E Raquel era a mulher que ele amava, que ele trabalhou 14 anos, né, por ela. E só que ela teve somente 2 filhos, José e Benjamim. E José, ele era um filho muito amado por Jacó. E Jacó, ele mimava aquele filho, ele dava tudo para aquele filho, né, roupas melhores para aquele filho, tudo para ele. E aquilo foi despertando um certo ciúmes nos irmãos, né, porque ele era tratado diferente, porque ele era diferente. Ele tinha sonhos, José sonhava, né? José teve sonhos que todas as estrelas, as constelações, né, a lua e o sol se prostravam diante dele. Ele teve sonhos, né, de que todos os molhos de feixes se prostravam diante dele. E ele foi compartilhar os seus sonhos e os seus irmãos começaram a ter ciúmes dele, né, a ponto dos irmãos dele tramarem uma forma de matar ele, né? Porque eles não queriam mais aquele menino, né, tendo sonhos. Ele não queria mais que aquele menino fosse tratado de forma diferente pelo seu pai. E aí a gente já tira uma lição. Quando nós temos o aval do nosso pai que está nos céus, aquilo pode despertar certos ciúmes. Quando nós temos sonhos, aquilo pode despertar ciúmes. E pessoas vão tentar se levantar para destruir os teus sonhos, a tua vida. Mas, quando Deus está na direção, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Amém? Então, por causa desses ciúmes, né? Por causa dessa forma que o pai dele tratava ele, os irmãos resolveram bolar um plano para matar ele. E aí ele veio para encontrar com seus irmãos, e seus irmãos pegaram ele e jogaram dentro de um poço, né? E dentro daquele poço, talvez José ele tenha passado um filme na cabeça dele. Talvez ele tenha pensado: agora eu me lasquei. Estou no fundo do poço. Literalmente, vão jogar terra, vão jogar água, eu não sei o que vão fazer, porque eles ainda estavam decidindo o que iam fazer com ele. E ele estava lá naquele lugar. Ali a sua vida corria risco, talvez ele pensou que ali era o fim. Mas eu quero te dizer que às vezes Deus usa o fundo do poço para nos mostrar que o único lugar, a única direção que nós temos que ir é para cima.
Talvez você esteja no fundo do poço, esteja se sentindo no fundo do poço nessa manhã. Mas deixa eu te dizer, porque Deus quer te mostrar que lá no fundo você não tem mais para onde ir. Você só tem que olhar para cima. E o teu socorro, ele vai vir do Senhor. E José, ele teve exatamente essa visão. No fundo de um poço, né? Se imagine no fundo do poço. Terra para tudo quanto é lado, terra para baixo. O único lugar que vem o sol é de cima. E é para onde a gente tem que ir. Para onde a gente tem que olhar, é para cima. Amém? E aí em seguida, os irmãos resolveram não matar, mas decidiram vender ele. E venderam ele para um pessoal que estava passando por lá, que eram os midianitas. E quando eu fui pesquisar, os midianitas é um outro termo que é usado para ismaelitas. Quem lembra quem é Ismael? Primeiro filho de Abraão, com Agar. E aí veio quem? Depois? Isaac. E vem quem depois? Jacó. E vem quem depois? José. Sabe? Então, se a gente for ver, né, às vezes até o da nossa linhagem vai se levantar contra nós. Porque se você for procurar a linhagem, Ismael era da linhagem de José, porque era filho de Abraão. Filho de Abraão, né? Então era da mesma linhagem. Ele era como se fosse um tio, um parente distante. Mas tinha o sangue de Abraão ali. Tinha o sangue do pai Abraão. Então a gente pode entender que muitas vezes, até os de dentro de casa, os da nossa linhagem vão se levantar contra nós. Mas quando Deus tem um propósito, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E depois ele é revendido, né? Ele vai para as mãos dos ismaelitas. E depois ele é revendido para o Egito e vai parar na casa de Potifar. E ali Potifar olhou para aquele rapaz e viu uma oportunidade de ficar rico. Então, aqui a gente aprende mais uma coisa. Às vezes as pessoas vão te usar. Simplesmente te usar. Para que eles possam ter algum benefício. Mas não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Porque nada vai parar os sonhos de Deus na sua vida. Nada vai parar os sonhos de Deus na sua vida. Ainda que você ache que você está sendo usado. Entenda que Deus está te moldando. Você está sendo refinada. Passando pelo refino do Senhor. Amém? E ali José, ele começou a ser abençoado. E se eu fosse José, eu ia pensar, bom, agora as coisas vão começar a melhorar. Tudo bem que aquele rapaz ali, aquele senhor ali está se usando de mim, né? Mas eu acho que agora vai melhorar, porque eu estou bem, né? Eu estou aqui na casa de Potifar, estou administrando as coisas. Mas aí se levanta uma abençoada de uma mulher, né? Que eu não sei o nome dela, mas o espírito que estava sobre ela é de Jezabel. E aquela mulher, ela se levanta, né, para tentar conquistar, dar em cima. Ele começa a dar em cima de José. Mas é interessante que, ainda que José olhasse e visse, eu agora estou bem, agora estão me tratando bem aqui, eu estou administrando. Mas José ainda era o quê? Um escravo. José ainda era um escravo. E Deus não queria José como escravo. Deixa eu te falar uma coisa, ainda que as coisas estejam bem, se você ainda tem algo que te escraviza, eu preciso te dizer que Deus, Ele não te quer como escrava. Pode parecer que está bem, mas se você ainda tem algo que te escraviza, o Senhor quer quebrar essas correntes. E quem foi usado para quebrar essas correntes? Exatamente a mulher de Potifar. Porque foi armado um plano lá e ela ficou
lá sozinha com ele, tentou dar em cima dele, agarrar ele, e ele, ó, pernas para que te quero. E ela ficou com a capa, e ele inventou uma história. E por causa daquela história, daquela calúnia, daquele plano maquiavélico, ele foi parar numa masmorra, num cárcere. Então, quando as coisas parecem estar indo bem, né? Eu quero te dizer que muitas vezes vão se levantar lutas, calúnias contra a sua vida. Se você tem passado por momentos de calúnias, mentiras que pessoas têm falado sobre você, não se preocupe. Entregue para o Senhor. Porque em tudo Deus está agindo. Deus tinha um plano na vida de José. E não só na vida de José, mas para uma geração. Deus tinha um sonho. Deus tinha colocado um sonho no coração de José. E enquanto aquele sonho ele não se realizasse, nada ia parar José. Porque Deus quer nos levar a conquistar os nossos sonhos. A conquistar os sonhos dele para o nosso coração. Amém? E então se levantou lutas, calúnias, difamação, e mais uma vez o mundo de José desaba. E ele vai parar dentro de um cárcere. E talvez ali naquele cárcere, né, José tenha falado, pronto, agora danou-se de novo. Achei que eu estava andando para frente, resolveram andar para trás. Como diz o pastor Igor, né, toda flecha para ser lançada, ela precisa ser recuada primeiro. Pegar impulso. E José estava sendo recuado para poder pegar impulso. Talvez as lutas, elas vão fazer isso com as nossas vidas. Elas vão nos recuar. A gente vai achar que a gente está recuando, mas na verdade você está só pegando impulso. Amém? Fala para sua irmã, e você está só pegando impulso. Amém? E ali no cárcere, Deus, ele começa a abençoar José. O favor do carcereiro-chefe olha para a vida de José e ele se favorece pela vida de José. E entrega na mão de José todos os molhos de chave. Fala, olha, tu tem a chave da cadeia. Administra aí que eu vou tomar um cafezinho por ali. Então, de escravo, ele já passou até a chave. Amém? Já é um passo para ser livre. E aí ele começa a ter a chave dali daquele lugar. Sabe, quando a gente está no centro da vontade de Deus, nós temos o favor até daqueles que nos colocam, que são colocados para nos atribular. Aquele carcereiro, ele estava ali para atribular a vida dos presos. Ele estava ali para manter a ordem, para não permitir que eles saiam. Rapaz, isso é uma tribulação. Já pensou tu ficar presa? Isso é uma tribulação na vida. Mas mesmo quando Deus está no controle, mesmo aqueles que são colocados para nos atribular, Deus usa para nos favorecer. E tem uma historinha que eu acho muito bacana. É uma historinha de uma mulher que ela ligou para uma rádio. Acho que eu já contei essa historinha algumas vezes. Ela ligou para uma rádio e lá nessa rádio eles estavam dando cestas básicas. E ela ligou e falou assim, olha, eu preciso de uma cesta básica, minha família é muito humilde, não sei o quê, tá? Estou passando muita necessidade. E aí, na conversa ali, né, o cara perguntou, mas o que você faz da vida e tal? Ela, eu sou dona de casa. E começou a contar um pouquinho da vida dela. E aí foi até que ela falou assim, não, mas eu sou cristã e tal. Aí ele falou, não, mas aqui todo mundo é do mal, né? Falando que ele era do mal, que ele mexia com outras coisas que não eram de Deus. Mas não sei o que e tal. Eu sei que desligou o telefone. E aí aquele cara falou assim, faz o seguinte, pega uma cesta básica e leva lá na casa daquela mulher. E diga para ela que foi o diabo que mandou. Não foi o Deus dela não, foi o diabo que mandou. E aí fizeram aquilo que o homem falou. E aí ela abriu a porta. Olha, viemos trazer a cesta básica. Ai, que legal, que bom. Mas quem mandou? Olha,
o diabo mandou. Aí ela, o diabo mandou? Ele falou, o diabo mandou, tá vendo? O seu Deus não mandou nada, o diabo mandou. Ela falou assim, não. Quando meu Deus quer, até o diabo obedece. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Tinha que ser. Então é exatamente assim, sabe? Quando eu olho a vida de José e onde ele chegou, o cargo que ele chegou, né? Eu fico pensando que de fato ele tinha que ser forjado. Já pensou se José, aquele menino cru, mimado pelo papai, né? Que tinha tudo nas mãos, fosse colocado lá no palácio para governar? O que sairia dali? De repente, um jovenzinho que olhou aqueles sonhos e o coração se encheu, né? Quem é que testa os corações? É o Senhor, né? Que moda, que refina. E de repente o coração daquele jovenzinho se encheu. O meu papai, a minha mamãe, todas as estrelas e toda a constelação vai se prostrar diante de mim? A gente não sabe. Mas já pensou esse menino sendo colocado lá como governador? Na posição que Deus queria ele, não ia dar certo. E por isso, ele passou por tudo que ele tinha que passar. E Deus foi forjando ele. E Deus usou aquelas situações para trabalhar nele, para moldar ele, para esmiuçar ele, para que ele pudesse chegar a ser o que ele foi. Então, o fogo, as lutas, eles nos refinam, eles nos moldam. José, ali na posição que ele estava, ele teria que saber controlar as suas emoções. E ele aprendeu isso ali no fundo daquele poço. A controlar as suas emoções. Porque no fundo do poço gera desespero, né? Quando você chega no fundo do poço, dá vontade de arrancar os cabelos, você fica desesperado, você fala, e agora? Não tenho para onde ir. E ali Deus começou a gerar controle das emoções. José, ele precisava ter equilíbrio. E Deus, durante a caminhada, foi gerando esse equilíbrio. Durante as lutas, Deus gerou equilíbrio na vida de José. José precisava lidar com pressões, saber lidar com pressões. Ali, como governador, ele tinha que saber lidar com pressões, porque pessoas iam chegar lá, olha, eu preciso de comida agora. E ele tem que falar, calma, não é assim. Tem uma forma, tem um jeito. E durante a caminhada, Deus foi moldando ele para que ele soubesse lidar com as pressões que iriam vir sobre ele no cargo que ele iria ser colocado. Ele também tinha que saber administrar coisas e saber administrar pessoas. E lá na casa de Potifar, ele se tornou um exímio administrador. Lá no cárcere, ele foi um administrador de pessoas. E na casa de Potifar, ele foi um administrador de coisas. E Deus foi gerando isso no fogo. Ele teria que ter sabedoria para tomar decisões. Então, quando a gente olha para a vida de José e a gente vê por tudo que ele passou, e se você olha para a vida de Jó também e vê tudo que ele passou, e outros homens da Bíblia e vê tudo que eles passaram, e aonde eles tinham que chegar, você fala, de fato. Se esses homens não tivessem passado por essas circunstâncias, talvez eles não seriam tudo aquilo que Deus tinha proposto. Então, tudo isso, ele é adquirido pela vida, nas lutas. As lutas nos obrigam a crescer. As lutas nos obrigam a crescer. E nós precisamos crescer, amém? Crescer é necessário, dói, mas nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Nós não podemos ser mais aquelas mulheres mimadas pela mãe, pelo papai. Quando não fazem a nossa vontade, a gente sai batendo pé. A gente fica emburrada. Vira a cara.
Porque a nossa vontade não foi feita. Nós precisamos crescer, amém? Quem faz isso é criança. 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas eu me tornei homem e deixei para trás as coisas de menino. Está na hora de deixar para trás as coisas de menina. Amém? Está na hora de crescer. Quanto tempo você está na igreja e você não está fazendo nada? Quanto tempo você está aqui na igreja ou em qualquer lugar onde Deus te colocou e você está estagnada, parada? Deus quer que você cresça. O que não cresce, aquilo que não cresce é deficiente. É porque tem problema. Se você tem um braço mais curto porque ele não cresceu, isso é uma deficiência. Isso é uma anomalia. Se você tem uma orelhinha pequena e a outra grande, isso é uma anomalia. Nós precisamos crescer. Amém? Quando José, ele se revela aos seus irmãos, que foi exatamente essa passagem que nós lemos. Ele não era mais aquele jovem, aquele sonhador, aquele imaturo, aquele menino tagarela, mimado pelo pai. Ele agora era o governador, o poderoso governador do Egito. E quando nós lemos esse texto, quando ele se descortina para os seus irmãos, ele tinha plena convicção de que tudo que ele passou foi por causa de Deus. Foi porque Deus queria gerar algo nele. Porque ele fala: olha, não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me trouxe. Deus me trouxe até aqui para que eu pudesse salvar um povo, salvar esse povo, salvar o meu povo. Isso é maturidade. Isso é maturidade. É você ver as circunstâncias que você passou e não falar: ah, foi fulano que fez com que eu passasse por aqui. Ah, porque esse fulano... Não, foi Deus que permitiu que isso acontecesse para que eu fosse madura o suficiente. Uma vez um pastor falou para a gente assim: olha, a luta ou ela te amadurece ou ela te endurece. Ou ela te deixa maduro ou ela te deixa mais duro. Você vai escolher. Você quer ficar mais duro ou você quer ficar maduro? Madura. A vontade de Deus, ela havia prevalecido sobre o desejo, sobre os ciúmes dos irmãos, sobre a trama da mulher de Potifar, sobre o esquecimento do cárcere frio. A vontade de Deus tinha prevalecido sobre tudo aquilo. E Gênesis 50, 20 fala assim: ó, vocês planejam mal contra mim, mas Deus o tornou bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José falando. E esse texto, ele tem um paralelo lá em Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que essa história ela possa nos servir de estímulo, para que nós possamos reconhecer a soberania de Deus, amém? Muitos são os nossos planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Amém. E eu queria compartilhar bem rapidamente, porque a gente ainda tem algumas coisas para fazer, mas assim, bem rapidamente, com algumas mulheres. Muitas já sabem dessa história, mas muitas não ainda. A primeira conferência de mulheres, ela surgiu em meio a uma luta muito grande minha. Foi em janeiro do ano passado. E eu passei por um deserto muito grande. Muito grande. Um deserto que eu estava igual a pastora Nani. Não queria que ninguém orasse, não queria ver ninguém, não queria... Sai daqui, todo mundo. Chateada, eu não queria orar, não queria nada.
E um dia de manhã, um domingo de manhã, eu entrei no meu quarto e fechei a porta e fui orar. E no que eu fui orar, esse celular, tem horas que ele é uma desgraça, né? E outras horas ele é uma bênção. E eu fui orar e eu tô lá orando, de repente, plim, plim, plim. Aí eu falo, deixa eu ver quem é. Aí a gente vai olhar, né? Aí só que a gente não para ali, né? Aí a gente vai, aí deixa eu ver o que tá rolando no Face. Aí eu fui rolar no Face. Aí fui, pá. Quando eu tava rolando no Face, eu caí numa pregação ao vivo lá da IBMA de Belém. Nosso pastor de lá orando, pregando. E eu parei, aquela pregação me chamou a atenção. E eu fiquei ali, e ali foi o meu culto, naquele domingo de manhã. E quando ele terminou, eu chorei. Eu me derramei diante do Senhor. Ele falou, venha para o altar. E minha vontade era pegar o carro e sair correndo e bater lá na IBMA, lá em São Brás. Mas eu falei, bom, o Senhor está aqui, então o altar vai ser aqui mesmo. E eu fui para o altar e fui chorar. E ali, Deus começou a trabalhar. E aí fui conversar com a minha discipuladora, e a minha discipuladora me deu uma orientação, e mediante aquela orientação ela falou assim, olha, estude o livro de Neemias. E foi quando surgiu a nossa oração de mulheres, domingo de manhã, foi quando surgiu a conferência, foi por causa daquilo. E hoje, né, na nossa segunda conferência, o que Deus trouxe no meu coração é que foi por causa daqueles momentos de oração, domingo de manhã, é que nós estamos experimentando esse mover nesses dias. Fruto de um ano e 2 meses, 3 meses, né, que foram 13 capítulos de oração, de comunhão. Foi por causa disso. E naquela situação eu achei que... Eu falei para o Igor, olha amor, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de ministério de mulheres, não quero mais saber de ministério nenhum. Eu não quero saber de mais nada. Me deixe em paz. Ah, mas você é mulher do pastor. Eu sou a mulher do pastor. E vou ficar em casa orando pelo pastor. Falei para ele, mas eu não quero mais microfone, eu não quero mais púlpito, eu não quero mais nada. Eu não quero. E nessa oração Deus falou assim, sim, você vai correr? O negócio foi feio dentro do quarto. Você não vai completar a tua carreira? Jesus me pegou e me deu uma lapada tão grande. Você vai fugir? Porque aqui você tem 2 opções. Ou você foge, ou você persiste. Se você persistir, você vai ter uma vitória. Mas se você fugir, lá na frente talvez você falar, ei, se eu tivesse feito isso, eu vou ficar, né? Sem saber. Sabe, e isso foi gerando coisas no meu coração. Mas nessa manhã também eu gostaria de passar o microfone para mais algumas mulheres, para que elas pudessem compartilhar bem rapidamente. E elas vão ter 5 minutos, de 5 a 10 minutos, para compartilhar. Amém? Um momento que talvez ela passou e que o porquê que ela passou para chegar até onde ela chegou. Isso daqui é fruto de tribulação, gente. Isso é fruto de luta. Isso daqui que nós estamos vivenciando. Toda vitória, ela tem um preço. Amém? Amém, bom dia. Quero compartilhar rapidinho com vocês. Quantos aqui são casadas? Maioria. Solteiras, se preparem. Né? Quero compartilhar com vocês algo que é relacionado a algumas tribulações. Vou fazer ainda 2 anos de casada. Estou no começo, né, gente? Estou engatinhando. Então, quase. Então, assim, a gente sabe que o casamento, uma das palavras que definem o casamento é renúncia, né? Sacrifício.
E bem no começo do meu casamento, meu esposo adoeceu. Como ele nunca tinha adoecido antes e como ele nunca nem poderia imaginar adoecer, né? Até hoje ele ainda sofre um pouco, mas a gente crê assim que estamos caminhando para uma cura definitiva, se Deus quiser. Então, quem conhece meu esposo, o Valdo, aquele baterista lindo que estava aqui tocando ontem. Né? Sabe que ele está sofrendo já há mais de um ano com problema de coluna, né? E assim, isso gerou, principalmente no começo, muitos conflitos no nosso casamento. Por quê? Antes da gente casar, eu e o Valdo, nós tivemos uma conversa. O Valdo é formado, ele tem bacharel em Direito. Porém, ele trabalhava com o nosso pastor. E antes de nós casarmos, nós conversamos. E ele decidiu sair do emprego dele para prestar a OAB, né, estudar para a OAB. Que o trabalho dele exigia muita viagem, então ele não tinha tempo para estudar. Já tinha feito outras vezes, mas não tinha conseguido passar. E todas as nossas fichas estavam nisso, né? E a gente combinou, olha, você vai ficar, eu, né, no caso, vou ficar segurando em casa as pontas até você terminar de concluir a primeira, a segunda fase. Se Deus quiser, vai passar. E assim a gente começou a caminhar. E aí o Valdo conseguiu, para a glória de Deus, tirar o AB dele em fevereiro, né? Passou na segunda fase, fevereiro do ano passado. E em março veio essa questão da coluna, né? E de fevereiro até recente, o Valdo só veio receber o AB dele, gente, em agosto, né, do ano passado. Então, 6 meses depois. Então, assim, foram 6 meses que ele ficou parado em casa, também doente por conta da coluna. E isso gerou essa questão do desemprego dele, da doença. Isso gerou muitos conflitos debaixo do nosso teto, né? Eu, por pensar que... Porque eu estava ali sendo a provedora do nosso lar. Depois eu vim descobrir que o meu provedor é Deus, não sou eu. Né? Não é na força do meu braço. Então eu me achava muito no direito de cobrar dele muitas coisas, principalmente relacionadas à casa. E eu comecei a me colocar em uma posição que não era minha dentro do meu lar. Eu queria assumir o papel de sacerdote que era dele. Só que o meu esposo, ele nunca aceitou isso. Então, no começo, nesse período, eu tive muito problema com insubmissão dentro do meu lar. E isso foi muito prejudicial para o nosso casamento. Porém, com a nossa caminhada e etc., eu fui percebendo que aquilo prejudicava não só a mim, como a ele e o nosso casamento como um todo. E por diversas vezes, Deus ele começou a me mostrar comportamentos que eu não deveria ter em relação a ele, né? E começou a me colocar no meu lugar. Essa que é a verdade, né? Então, foi motivo de muitos conflitos, de muitas brigas. Só Deus sabe, só Deus, eu e o Valdo sabemos o que nós passamos nesse tempo. Principalmente no começo, hoje ele já está bem melhor, mas mesmo assim nesse tempo, com relação a esses conflitos, onde a gente olhava e dizia assim, meu Deus, acabamos de casar, vamos separar. Gente, é sério. Só que a gente sempre soube resolver também, por outro lado, os nossos conflitos quando acalmava tudo. Quando acalmava tudo, a gente sempre pedia muito a direção do Espírito Santo. E se de fato Deus ele não fosse o elo que nos liga, e se nós não fôssemos aliançados, além de um com o outro, ser aliançados com Deus, nosso casamento não estaria de pé, né? Então, assim, foram momentos muito turbulentos, muito difíceis, onde eu aprendi a ser
uma esposa melhor, que cuidava mais, que ainda cuido, mas, do meu esposo, principalmente nesse período de doença. Então, muitas vezes eu achei que, tipo assim, isso daí não é nada, não. Você tá fazendo manha, porque o homem é dramático, né? Tá fazendo manha, não sei o quê. Só que Deus, ele foi me fazendo entender a situação ali em que ele se encontrava, né? E nesse meio tempo, Deus, ele foi moldando muito meu caráter, principalmente com relação à submissão. E hoje, para a glória de Deus, assim, eu ainda continuo meio que segurando muito mais as pontas em casa. O Valdo está no começo da carreira jurídica, na advocacia. Fiquei tão feliz que quinta-feira ele teve a primeira audiência dele, gente. Bati foto dele de terno, gravata, toda orgulhosa. Meu advogado. Mostrei pra tia, mostrei pra mamãe ontem. Né? Fiquei advogado fiel. Meu pai que chama ele de advogado fiel. Né? E assim, nesse meio tempo a gente também experimentou muita coisa de Deus também, muita provisão de Deus, apesar de muitas dificuldades financeiras. Deus usou tantas pessoas para nos abençoar com tantas coisas. O terno que o Valdo usou na primeira audiência dele foi a tia Vânia que presenteou, o terno do tio Amilcar. Né? Então, olha só o cuidado de Deus, gente, nos detalhes. Coisas assim que a gente nunca... é verdade. Gente, um colchão de 20 massagens, porque ele tem problema na coluna, é muito, muito forte. Uns 10 mil reais o colchão. A gente ganhou, a gente pagou uma rifa de 20 reais e a gente ganhou o colchão. Então foram tantas coisas assim que a partir do momento que eu passei a entender o meu posicionamento em casa, como esposa, como mulher, né, principalmente como mulher de Deus, e deixando de lado aquele comportamento de fato infantil, né? Como a pastora falou, a gente tem que crescer. Infantil, de querer mandar, de achar que eu mandava porque eu que sustentava a casa, né? Isso tudo... Ok, meu tempo está acabando. Já acabou. Isso tudo está sendo aperfeiçoado ainda na minha vida. Ainda estou nesse processo de refinamento. Mas hoje, assim, a gente tem experimentado coisas sobrenaturais dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento. Por conta de tantos problemas também que a gente passou lá atrás. Eu aprendi tanto com isso. Então, as tribulações, as lutas, elas vêm realmente para nos tornar maduros, né? Para nos aperfeiçoar. E hoje eu creio que, assim, eu sou uma esposa mais submissa, mais amiga do meu esposo, mais refinada, mais fina e refinada, né? Que busca, de fato, incentivá-lo, né? Não só no seu trabalho, mas ministério, enfim. De fato, cumprir meu papel de esposa e deixar o cajado para ele. Amém. Amém. Bom dia. O meu ficou para 3 minutos. Falei tanto. Amém. Quando eu recebi o direcionamento para compartilhar alguma coisa com vocês, eu falei, Senhor, eu quero falar tudo menos sobre uma situação. Eu acho que eu já falei tanta essa situação que o ouvido das irmãs já está... Aí eu falei, Senhor, não, isso não. Aí o louvor... falando quando o Senhor muda as coisas de lugar, né? Aí eu digo, não, Senhor. Aí a pastora ministra essa palavra abençoada aqui de José. Aí eu, não, Senhor, mais do que essas confirmações eu tenho que falar, não tem para onde correr. E eu passei por uma determinada situação, um processo de mudança total na minha vida. E foi um momento assim, que eu digo de vários momentos que eu passei. Para mim, foi o momento mais difícil, porque, aparentemente, eu estava num momento muito confortável, que demorou muito para mim chegar nesse estágio no meu ministério. E eu falei, não, Senhor, foi tão difícil chegar até aqui, para mim renunciar a tudo isso e partir. Não, Jesus, eu não quero.
Gente, bati o pé. Não, Jesus, eu não quero. Bati o pé. E foi difícil, foi doloroso. Um direcionamento que o Senhor deu para o meu esposo. E a gente teve um momento difícil de conversa. E a gente, quando estava no carro, aí o Espírito Santo falou sobre mim: filha, tu ministrou tanto para muitas mulheres sobre submissão. Lá vem nós, Tarsila. Tanto, minha filha, sobre submissão. E nesse momento é o momento agora de você dar esse testemunho. Aí eu cheguei em casa e falei: amor, por obediência ao Espírito Santo, eu vou contigo. Mas tá difícil. E nesse processo eu quis assim recuar o meu ministério. Eu quis ficar isolada, eu quis ficar trancada. E as irmãs que, pastora, sabe disso. Foi um processo muito difícil. Porque eu era, tipo assim, o Senhor colocou pérolas muito preciosas na minha vida. E eu dizia: meu Deus, como é que eu vou deixar essas pérolas? E nesse processo, eu lembro que o Senhor falou claramente comigo que Ele ia me levar para a dependência dEle. Gente, quando o Senhor fala isso, irmã, te prepara. E o Senhor falou claramente: filha, eu vou te levar para a minha dependência. Esse é um momento entre eu e você agora. Totalmente entre eu e você. E foi difícil, gente. Mas eu sempre, apesar de ser difícil, eu sempre entendi que aquilo era a vontade do Senhor para a minha vida. E eu lembro que eu cheguei na IBMA num culto, onde uma pastora, a pastora Manu, ministrou sobre a poda. E eu falei: misericórdia, Jesus, é para mim isso. Foi pressão. E eu falei, e ela ia falando, e aquela palavra ia entrando no meu coração. Eu digo: Jesus, eu estou nesse processo de mudança, de renúncia. Porque é assim que a gente tem que se colocar diante de Deus todos os dias. De renunciar ao nosso eu, de renunciar à nossa vontade, para vivenciar a vontade de Deus. Sabe? E Deus, Ele foi colocando o dedinho dele e foi me moldando. Foi cortando os galhos secos que precisavam ser cortados na minha vida. Para mim poder dar um passo para uma nova estação. Porque é isso que Deus faz com a gente. Ele vai cortando, para que a gente vá dar um passo para uma nova estação. Como a pastora Marina compartilhou com vocês. Foi um processo difícil onde ela teve com o Senhor. Mas hoje ela enxerga que ela está numa nova estação. Hoje ela enxerga que ela está num novo tempo. E a mesma coisa está acontecendo comigo. Hoje eu enxergo que eu estou numa nova estação e que eu estou num novo tempo. E aconteceu outra situação que eu falei: Deus, eu não queria mais dançar para o Senhor. Eu não queria mais o chamado de dança. E eu lembro quando a irmã Nilce me deu uns lenços proféticos. Não sei se vocês já viram esses lenços, que tem um leão. Foi no dia do meu aniversário, ela me deu de presente. Eu digo: Senhor, mais que isso, mais que uma resposta dessa, eu ainda vou renunciar ao chamado de Deus ainda. Mais claro do que isso. E esse lenço assim foi assim, quando ela me deu vontade de chorar, quando ela me deu esse lenço. Eu digo: eita, Jesus, esse presente de aniversário aqui é precioso. E ela me deu esse lenço profético. E hoje, para a glória de Deus, eu acho que vocês veem claramente o que Deus está fazendo nesse ministério. Na vida das meninas. E eu falei para o Senhor: Deus, eu não quero dançar da mesma forma, eu quero algo diferente. Eu quero que seja diferente. Eu quero que seja direcionado pelo Senhor. Eu quero que para essa casa seja algo diferente. O que o Senhor quer para essa casa aqui. Eu falei para Deus: o que o Senhor quer para cá, para essa casa? E eu vejo que é diferente. Eu vejo que é uma nova dança. E assim como Deus faz na minha vida, eu creio que Deus quer fazer na vida de vocês. Então, se Deus, ou Ele está falando no teu coração sobre essa mudança, ou se você está sentindo a dor de uma poda, onde Deus, Ele quer mudar coisas dentro de ti, permaneça.
firme no Senhor e deixe o Senhor cortar. É dolorido, é difícil renunciar, é você reconhecer. Não estou dizendo de mim, pode ser, mas eu estou dizendo você reconhecer que você é uma pessoa invejosa, que você é uma pessoa fofoqueira, que você é uma pessoa briguenta, que você, essas coisas que você tem medo, que você renuncia o chamado de Deus, essas coisas. Se você tem isso, permita que Deus pode, para que nasça novos galhos firmes e mais fortes e que dê mais frutos ainda. Em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então não recue o chamado de Deus. Porque Deus quer fazer grandes coisas através da vida de vocês. Muitas mulheres, muitos adolescentes precisam de você. Muitos jovens precisam de você. Então permaneça firme para que o Senhor te leve para uma nova estação. Amém? Amém. Graça e paz, amados. Ficou 1 minuto. Assim, né? Eita, glória a Deus, está trabalhando tanto nesses dias, né? Desde ontem. Mas assim, o testemunho de vida meu é como eu disse lá na casa da irmã Nilce, né? Eu não posso contar onde só passa uma vida toda aqui contando. Mas amado, o Senhor me pegou e vem me moendo a cada dia mais, né? Vem me diminuindo a cada dia mais. Porque hoje eu olho assim, as irmãs bem, né? Está dando testemunho dela de não ter submissão, né? De não gostar de ser submissa. Eu era isso e muito mais, né? De olhar as irmãs andando com coisas caras, bem vestidas, eu era isso e muito mais, né? Então, eu não gostava de depender de nada, né, nem de ninguém. E eu fui trabalhar com 14 anos, porque eu sempre gostei de ter o que é meu, de não depender de ninguém. E tive um chamado para ser levita, para ministrar no altar do Senhor, né, para ser líder de ministério de louvor. Então, isso é uma coisa que o inimigo usa muito, ainda mais, para te elevar, para te achar melhor do que os outros. Né? Então, isso ainda mexia muito com a minha cabeça. Mas quando eu estava ministrando, quando eu entrei nesse ministério, o Senhor sempre dizia assim: eu quero algo mais profundo contigo. E quando o Senhor falou isso a primeira vez comigo, eu achava que eu era ainda a mais top das top, né? A melhor de todas. Só que o Espírito Santo falava mais intenso: eu quero algo mais profundo contigo. Mas para eu ter esse algo profundo contigo é necessário que tu diminua e eu cresça, né? E o meu esposo, ele era diácono da igreja. Só que aquela religiosidade, nós éramos religiosos dentro da igreja, aquela família bonita dentro da igreja. Mas dentro da minha casa eu sentia que tinha um vazio, né? Eu sentia que estava faltando Deus dentro da minha casa, né? E eu trabalhando na loja, estava no ápice da minha carreira, né? Ponto de assumir uma gerência. O Espírito Santo veio e me disse assim: eu quero que você vá e entregue seu lugar. Eu disse: como assim? Porque era algo que tanto eu queria, que tanto eu almejava, Senhor. Nós estamos bem financeiramente, eu e meu esposo, nós estamos conquistando as coisas. Por que eu tenho que entregar meu lugar? Vá e entregue o seu lugar. Né? E eu fui, entreguei meu lugar. E meu patrão tentou me segurar ainda uns 5 meses, me segurando. E o Espírito Santo me chamando: vai, entregue o seu lugar. E eu fui e fiz isso. Entreguei o meu lugar. E comecei a entrar na dependência do meu esposo. Porque sempre é ministrado na minha vida que nós temos que ser submissas aos nossos maridos, né? De acordo com a palavra do Senhor. E ele vinha sempre me mostrar, e eu tentava desviar a palavra de Deus ao meu favor, né? Eu dizia: eu só vou ser submissa quando você me amar como Cristo amou a igreja, né? Sempre dizia isso a ele. Mas ele já me amava, né? Só que não era o amor que meus olhos viam. E quando o Senhor me tirou isso, eu fui entrar na dependência dele, né? Começou um grande conflito dentro de casa. Eu comecei a exigir dele mais.
né? Comecei a dizer a ele: isso que tu ganha não é o suficiente, né? Não dá para nós, ou seja, não dá para suprir os meus luxos, aquilo que o Senhor queria tirar de mim, que eu não queria renegar, que eu não queria abrir mão. E passou-se o tempo, eu ainda teimei. Eu disse: não, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a trabalhar. E comecei a trabalhar de novo, né? Só que o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que a tua tristeza e até a tua teimosia Ele converte em glória o nome dEle. Ele disse: tudo bem, você quer voltar a trabalhar, você vai trabalhar. Mas você vai glorificar e exaltar o meu nome naquele lugar. E eu fui. Comecei a trabalhar numa oficina mecânica, onde só tinha eu de mulher. E oficina mecânica, né, onde o negócio é bruto, onde o negócio é bem rústico. E eu fui trabalhar como vendedora nesse lugar. Lá eu ouvia cada coisa, amada, via cada coisa, né? E o Senhor sempre me dava esse versículo que dizia assim: não se acende uma lamparina e se coloca embaixo da mesa. Do contrário, ela não vai iluminar o lugar. Ela tem que ser acesa e ser colocada num lugar onde ela possa iluminar toda a casa, né? E eu achava que ainda na minha religiosidade, que eu tinha que ser diferente que todo mundo. Eu não entendia que o Senhor queria que eu fosse luz na vida daquelas pessoas naquele lugar, né? Só que passou-se um tempo, eu comecei a interceder por aquele lugar. E houve uma situação em que uma pessoa que eu arrumei o emprego para ela naquele lugar, ele foi falar mal de mim para minha patroa lá dentro, né? E a minha patroa começou a implicar. E eu queria fazer confusão, queria fazer briga, queria por fim mostrar a minha inocência a eu mesma. Mas o Senhor disse assim para mim: eu que era tagarela, que falava muito, você vai ficar bem caladinha, né? Você vai ficar calada e vai deixar que eu vou te defender. Mas como assim, Senhor? Por que eu tenho que ficar calada? Eu sei o que fazer, eu vou chamar fulano, vou chamar fulano, vou provar que foi isso, foi aquilo, foi aquilo. Não, você vai ficar bem quietinha, caladinha. Passou-se o tempo eu chorando, eu resmungando na presença do Senhor, porque não tem algo mais ruim do que você ser acusado injustamente, né? De uma pessoa vir e te falar assim: olha, você fez isso, 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 e você saber que você não fez, né? E eu fui chorar, e o Senhor disse: pois vá, entregue o seu lugar. Eu disse assim: mas de novo, Senhor? De novo eu vou ter que entregar meu lugar? Ele disse: pois vá lá e entregue o seu lugar. Eu peguei e fui, conversei com a minha patroa. Ela disse: não, tudo bem. Passou-se o tempo depois, eu entrando mais nessa dependência do meu esposo e do Senhor dentro da minha casa, e o Senhor me quebrando a cada dia. Encontrei minha ex-patroa, né? Ela me olhou e disse assim: Luciana, não sabia assim, resumindo tudo, o tanto que você queria e o que Deus tinha para você, agora eu vejo e percebo, né? E até hoje, amadas, o Senhor tem me quebrado, tem me diminuído o meu eu. Mas eu vejo que não é porque Deus está fazendo isso por algo ruim, mas pelo tanto que Ele quer me mudar, que Ele quer me moldar. Porque o tempo que demora, no processo que demora na nossa vida, é o tempo quanto nós nos doamos para Deus, enquanto nós nos entramos na dependência e na obediência à sua palavra, né? Hoje eu tenho aprendido muito a ser mais submissa ao meu esposo. Tenho aprendido muito a ouvir mais, porque eu era uma pessoa que falava demais, falava muito. As pessoas vinham me dar um conselho, eu já saía com 10, 25 palavras, eu já queria dar conselho no lugar da pessoa que veio me dar conselho, né? Esses dias para cá, de experiência do Espírito Santo, só falar assim: só ouve, só escuta. E eu tenho feito isso, só ouvido e só escutado. Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida. Eu tenho experimentado coisas que dinheiro não pode pagar, né? Tenho me aproximado mais com amor às pessoas, não por interesse. Porque é o que eu sempre dizia quando eu estava no mundo. Eu dizia assim: olha, o mundo é dos espertos. E as pessoas, elas são maliciosas. Se você não tiver nada a oferecer, elas não te querem mais. E hoje eu vejo que o amor de Deus, Ele supera isso e muito mais na nossa vida. Ele preenche vazio na tua vida, mas é que você vai morrer
procurando, se você não tiver Deus, Ele não vai preencher. Dinheiro nenhum pode comprar isso. Carreira nenhuma pode comprar isso. Só quem pode preencher esse vazio que há dentro dos nossos corações é Deus, é Jesus, é a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Que isso fique guardado no teu coração, mano. Amém. Nós tínhamos mais uma pessoa, só que ela precisou sair, pastora Débora. Mas amém, eu creio que todas nós fomos ministradas por algo, né? E o desafio para nós é sermos assim, né? Sermos pessoas como José foi, como cada uma de nós estamos sendo nas nossas dificuldades, é permanecermos, né, convictos de que Deus ele tem um sonho, Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. E tudo que Ele faz é para que esse propósito seja alcançado. Amém? Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai, por essas ministrações, Deus. Obrigada, Jesus, porque nós podemos aprender, Deus, da Tua palavra, com a Tua palavra, Deus. E nós podemos, Senhor Deus, de fato, entendermos até onde o Senhor quer nos levar, Pai. Oh Deus, nos perdoa, Senhor, todas as vezes que nós nos rebeliamos, Senhor Deus. Deus, todas as vezes, Deus, assim como Paulo fez por muito tempo, Senhor Deus, lutar contra os agrilhões, Pai. Oh Deus, mas eu sei que o Senhor quer nos envolver agora com cordas de amor, Senhor. Que o Senhor quer nos mostrar, Pai, que tudo que está acontecendo, talvez nessa dificuldade que nós estamos passando, o Senhor está nos moldando, nos aperfeiçoando para um tempo que o Senhor quer nos levar. Deus, o Senhor tem propósitos nas nossas vidas, Pai. Ninguém, Senhor, ninguém veio, Deus, a este mundo. Ninguém, Senhor, te conheceu, Deus, e ficou sem um alvo, sem um propósito na vida, Pai. Mas o Senhor tem um propósito para cada uma de nós, Deus. E até nós chegarmos a este ponto, o Senhor vai permitindo que coisas e situações vão nos forjando, nos amadurecendo, Deus. Deus, nos perdoa todas as vezes como meninas mimadas, Pai. Nós batemos o pé, nós ficamos bicudas, Deus. Nós simplesmente dizemos não, que a nossa vontade seja feita e não a sua. Pai, todas as vezes que nós viramos as costas para o Senhor, Deus, e decidimos fazer do nosso jeito, Pai, nos perdoa, Senhor, por tantas vezes escutar o Senhor, mas não permitir que de fato nós venhamos a ouvir o Senhor, ouvir aquilo que o Senhor está falando. Pai, que sobre nós, Deus, haja um espírito de obediência, Pai. Oh Deus, quão é difícil obedecer, Deus, quão é difícil se submeter, Pai. Se submeter, Deus, a uma autoridade, ao nosso marido, se submeter até mesmo ao Senhor, Deus. É difícil, Pai. É difícil, Deus, porque a nossa vontade, o nosso desejo, muitas vezes ele opera tão fortemente, Deus. Pai, mas nos perdoa nessa manhã, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, confessando o nosso pecado. Tua palavra diz que quando nós confessamos o nosso pecado, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos cura.